Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Eclesiastes capítulo de número 3, versículo de número 11, diz assim: E tudo fez Deus formoso a seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que o homem possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Uma verdade plena é que nós somos eternos. Deus colocou a eternidade dentro de nós. Nós viveremos para sempre. Aqueles que se arrependeram e aceitaram o sacrifício redentor de Cristo, eles viverão pela eternidade com Cristo Jesus. Essa morte aqui não será o limite para nós. Nós passaremos desse plano aqui para a eternidade com Cristo. Nós temos um encontro marcado com Ele. Então nós seremos eternos. O nosso espírito, a nossa alma viverá para todo sempre. E existe outros que viverão na perdição eterna, não se arrependeram, não aceitaram em sua consciência que estavam vivendo em pecados e que as suas obras eram más. Não aceitaram a revelação universal de Deus que se manifesta em toda a sua criação, revelando a sua glória. Porém, o texto está dizendo que Deus fez tudo formoso, tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito. E ele diz que o Senhor colocou a eternidade em nossos corações. Por isso que muitas vezes nós nos pegamos nos prendendo a tantas coisas aqui na terra como se nós fôssemos ficar aqui para sempre. Muitas vezes os sentimentos dentro de nós, eles acabam se confundindo. Porque a eternidade está dentro de nós, existe uma consciência. Ainda que a pessoa não tenha lido esse texto, ainda que a pessoa não tenha essa revelação, mas existe no DNA dela um registro de eternidade. No fundo do coração dela, ela sabe que ela viverá para sempre. Então, muitas vezes, isso se mistura com as coisas terrenas. E nós acabamos nos apegando tanto às coisas terrenas, como se nós fôssemos ficar aqui para sempre. Como se nós fôssemos ficar aqui na terra para sempre. Como que os nossos bens permaneceriam embaixo do nosso poder para sempre. E ele diz que o Senhor fez tudo isso formoso, colocou a eternidade no coração do homem. Só tem uma coisa que o Senhor Deus não colocou, que é discernir o princípio e o fim das coisas. Por que Deus faz isso? O princípio e o fim das coisas é o conhecimento se aquilo que nós estamos fazendo hoje dará um resultado amanhã. Ou se nós iremos colher amanhã aquilo que nós estamos plantando hoje, se dará tempo. Se nós não seremos chamados a Cristo antes de colhermos. Então, esse entendimento do princípio e do fim, do que Deus está fazendo, Ele não colocou dentro do nosso coração. Nós não sabemos se amanhã nós estaremos aqui. Nós não sabemos se tudo que nós estamos construindo permanecerá de pé. Nós não sabemos quanto tempo durará um familiar nosso. Nós não sabemos se o nosso trabalho seremos dispensados hoje. Nós não sabemos. Nós sabemos só exatamente do momento de agora. Por que Deus fez isso? A Bíblia diz que Ele não permitiu que nós soubéssemos nem o princípio nem o fim das coisas. Para quê? Para que nós não andássemos ansiosos por aí. A ansiedade, ela é um desejo intenso de descobrir o fim das coisas. A ansiedade é um desejo intenso de descobrir o porquê que começou e como que vai acabar. Deus nos preservou disso para que nós pudéssemos viver o momento, para que nós pudéssemos desfrutar desse momento com intensidade. Para que quando nós nos assentarmos a tomar um café com a nossa família, nós entendamos que aquilo é dádiva de Deus, é dom de Deus. Ele fala adiante aqui sobre comer, sobre mesa, sobre relacionamento. Isso é um dom de Deus. Então Deus não nos permitiu saber o fim das coisas, para que nós não andássemos ansiosos por aí. Adão e Eva, quando eles comem daquela fruta lá no jardim,
O que eles estavam buscando era esse conhecimento. É o conhecimento se o que ocasionaria de mal o dia de amanhã. O conhecimento do bem e do mal nada mais é do que isso. É tentar descobrir o princípio e o fim das coisas. É tentar ter um conhecimento como Deus tem. Então ele nos preserva disso, para que nós não vivamos ansiosos, para que nós possamos desfrutar de cada momento com intensidade. Por quê? Porque a eternidade está dentro do nosso coração. Deus colocou em nós a eternidade. Toda essa ansiedade que nós temos muitas vezes, essa preocupação de fazer um monte de coisas aqui na Terra, nós precisamos entender que o que está impulsionando isso não é o permanecer constantemente aqui. É saber que tudo que nós estamos fazendo irá reverberar por toda a eternidade. Tudo que nós estamos fazendo irá repercutir por toda a eternidade. Olha o que está escrito no versículo de número 15, ele diz assim: o que é já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Então tudo que nós fazemos aqui irá repercutir por toda a eternidade. Por quê? Porque nós somos eternos. Deus nos chamou para viver cada instante com intensidade. Não se preocupe com o dia de amanhã. A Bíblia diz assim: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Não andeis ansiosos com o que haveis de comer ou com o que haveis de beber. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo tornai conhecido diante de Deus pela oração, súplica e ação de graça. Nós resolvemos nossa ansiedade na oração e acabou, nós voltamos à nossa vida de novo. Nós colocamos diante do Senhor as nossas demandas e nós descansamos, porque a ansiedade, ela nada mais é do que uma falta de fé, uma falta de confiança em Deus. E isso não é ofensa, querido, quando nós entendemos isso. Nós precisamos entender que nós precisamos confiar nele. Ele nos deu o dia de hoje para desfrutar. Então desfrute com intensidade o café da manhã com a sua família, o almoço, a janta. Desfrute os momentos bons, deixe o telefone de lado, como nos foi ensinado nesse final de semana. Deixe o telefone de lado. Viva com intensidade a vida dos seus filhos, a vida da sua família, porque nós não sabemos o começo e nem o fim das coisas. Nós só sabemos do agora e isso nos é suficiente. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana maravilhosa em nome de Jesus.